Jeremias capítulo 2, verso 1. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem. Senhor, nós abrimos o teu livro sagrado numa festa tão propícia que é a festa de Pentecostes, onde a igreja nasceu. E hoje, quando Israel, no mundo inteiro, os judeus celebram esta festa, nossa oração é que os seus olhos espirituais sejam abertos e que eles entendam que a nova aliança introduziu eles e nós num novo relacionamento contigo, firmado em Cristo. Um novo Pentecostes, que começou em Atos 2. Mas também oramos para que neste dia o Senhor encontre em nós o que o Senhor não encontrou no deserto com Israel. O Senhor encontre em nós, na igreja, o amor para contigo. Que nós possamos responder em Pentecostes, não em busca de poder, em busca de sinais e maravilhas, mas em busca de um relacionamento pessoal, intrínseco com o Senhor. Abre os nossos olhos, revela-nos as maravilhas da tua lei. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Ontem, desde o dia 19 de maio, ontem e hoje, domingo, esse cartaz está em inglês, em função de que não encontrei um paralelo em português com essa imagem que eu gostei muito do ano judaico, que é o ano 5778. Os judeus estão celebrando a festa de Pentecostes. Particularmente quem me ouve pela primeira vez, não critique ou não argumente racionalmente que estamos judaizando a igreja. Não há nenhum interesse da nossa parte e nem mesmo é bíblico judaizar o cristianismo. O cristianismo, em sua essência, ele cresceu e nasceu num contexto judaico. Jesus disse que a salvação vem dos judeus. E é esta festa que hoje nós queremos falar. Pentecostes em hebraico se escreve Shavuot. E é uma festa realizada todos os anos, 50 dias após a Páscoa. É talvez importante aqui dizer para alguns que não lembram, desconhecem, não sabem, de que Jesus Cristo, que morreu na Páscoa, 3 dias depois ele ressuscitou, isso com certeza você sabe. Mas após a sua ressurreição, ele ainda andou nesta terra, aparecendo a muitos durante 40 dias. Ele sobe aos céus e antes de subir, pediu aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de autoridade e de poder. Se pegarmos a morte de Cristo na Páscoa e contarmos os 3 dias após a morte, somando os 3 dias mais os 40 dias, 43, restaram 7 dias para que os apóstolos que estavam em Jerusalém, que ficaram em Jerusalém com um grupo de discípulos em Atos capítulo 1,
é citado que eles ficaram em Jerusalém após a subida de Cristo aos céus. Mas em Atos 2, diz o texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Se você ler com muito cuidado em casa o capítulo 2 de Atos, não estavam ali apenas reunidos judeus. Estavam ali reunidos gentios também. Esses gentios eram egressos, oriundos de várias nações da terra, principalmente da região do Oriente Médio. Diz o texto sagrado que eles eram gentios de várias partes da terra. Não eram judeus, mas eram gentios convertidos ao judaísmo. E porque eram convertidos ao judaísmo, eles tinham por premissa subir a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano em uma dessas 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A festa de Pentecostes é uma festa celebrada até hoje pelos judeus, e se você perguntar a um judeu qual é o livro da Bíblia que eles leem hoje, judeus do mundo inteiro estão por ler o livro de Ruth. Um livro pequeno, um livro de apenas 4 capítulos, um livro que traz a história de uma mulher gentia, pagã, moabita. Ela veio para a terra de Belém, a terra de Judá, e quando ela chega com Noemi, as 2 viúvas, sem maridos, Ruth era nora de Noemi. Noemi era sogra de Ruth e de Orfa. As 3 ficaram viúvas. As 2 voltam, vêm para Belém. No caso, quem volta é Noemi, acompanhada, ladeada de Ruth, a gentia. Por providência divina, não há coincidências, existem providências divinas. Por providência divina, Deus faz com que Ruth e Noemi, uma gentia e uma judia, chegassem a Belém no início da colheita do trigo e da cevada. Esse versículo que eu chamo de Rivotril, Lexotan, 6 miligramas, que é um tranquilizante no Velho Testamento para nós, é o capítulo 1, verso de número 22. Alguém me corrija se é o 22, é o 20, pastor Felipe. Em Ruth, capítulo 1, diz: e ambas chegaram a Belém no início da colheita da cevada e do trigo. Ali também em Jerusalém, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam ali gentios e judeus, aguardando o que Deus havia prometido: eu derramarei o meu espírito sobre vós. Se você perguntar a um judeu por que esse livro é lido na festa de Pentecostes, nós temos a resposta. É que a igreja nasceu em Pentecostes. A igreja é formada de judeus e gentios convertidos. E foi a grande mulher chamada Ruth na Bíblia que disse a uma das frases mais célebres do Velho Testamento, estampada em vários convites de casamento que eu e você recebemos: onde quer que tu pousares, eu pousarei. Onde quer que tu fores, disse Ruth para Noemi, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Da união dessas 2 mulheres, essas 2 mulheres apontavam para uma grande pessoa, Cristo. Ruth vai ser resgatada, remida, juntamente com Noemi, por um dos parentes do Elimeleque, chamado Boaz. Elimeleque era esposo de Noemi, que havia morrido. E agora Boaz, que era primo de Elimeleque, chega a comprar, remir, resgatar 2 viúvas, uma estrangeira. Veja, nós encontramos a Cristo e quando o conhecemos, ele se tornou da parte de Deus para nós, nosso resgatador. Eu vou dizer novamente, porque se eu fosse assim, abençoador, o amém seria melhor. Resgatador.
remidor, redentor. Ele foi redentor para Ruth, Boaz. Mas Deus é tão bom que Boaz se engraçou de Ruth. Ambos noivaram, ambos se casaram. E preste atenção ao raciocínio, como Deus é tremendo. Você está olhando hoje a crise econômica do Brasil? Sim? Ou você só está focando a crise e não está enxergando os bastidores da crise? Porque por conta da crise, Noemi vai parar na terra de Moabe. Por conta de uma outra crise que não é econômica, foi uma crise familiar, elas perderam os maridos, elas vêm para Belém. E nesses bastidores de crise, Ruth conhece Boaz. E da união desse casamento, digam amém quando eu falar o nome dos filhos, eles geram Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. E de Davi vem o Redentor e o Salvador, Ioshua, Hamashia, o Messias da tribo de Judá. E o nosso Redentor vem de uma linhagem gentílica, sim, por Ruth, que se casa com um judeu, Boaz. E esse livro, lido na festa de Pentecostes, é dessa forma mesmo que Deus providenciou para dizer aos judeus de hoje que a igreja de Cristo, que Paulo, o apóstolo, escreveu em Efésios capítulo 2 e 3, o mistério que estava oculto. O mistério é que a barreira de separação entre judeus e gentios fora quebrada. E agora ambos os povos foram reconciliados em um só corpo, a igreja, que nasceu em Pentecostes, em Jerusalém, em Atos, capítulo 2. Mas hoje nós vamos acompanhar quem assistiu ao casamento do príncipe Harry ontem. Eu espero que você não tenha focado só o vestido da noiva, o buquê de flores. Eu espero que você não tenha focado apenas os chapéus das britânicas, das americanas. Eu assisti ao casamento, fui rever, mas a melhor parte do casamento, para mim, são os termos da aliança. Hello? Os termos da aliança, que geralmente os fotógrafos, os filmadores estão ali, e a noiva que fica no spa o dia todo, no pé, na mão, na orelha, no cabelo, chega no altar estressada. Eu acho que o mundo inteiro pôde ver uma plebeia com um caráter de nobreza, mostrando à sociedade ocidental que a essência de um casamento não é uma máscara, não é uma maquiagem, não é um retoque de um cabelo bem arrumado. Ela mesma se maquiou. Mas eu quero perguntar à igreja e perguntar ao mundo: será que o mundo ouviu a pregação do bispo anglicano que veio dos Estados Unidos para pregar? E qual foi o texto que ele pregou? Eu gelei quando ele falou Cantares de Salomão. Eu pensei, a noiva de Cristo está aqui nesse livro. E ele leu para o mundo inteiro ouvir o que Salomão disse: o tempo de cantar chegou. O inverno passou. A primavera chegou, as rolinhas cantam e, além disso, a figueira floresceu, a videira brotou. Vem, amado meu, vem, amado meu, vem. A noiva é uma figura da igreja. O noivo é uma figura do Messias. A figueira é Jerusalém. A videira, o estado de Israel. O inverno é o tempo de frio, onde nós nos escondemos e ficamos recolhidos em função de toda a característica peculiar do inverno. Mas eis que a primavera chegou.
E para quem sabe, todos sabem que o continente europeu está vivendo na primavera, enquanto nós estamos no outono. Mas o texto diz, acompanhe na tela, que ele leu: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas. A igreja é formada de Cristo, que é a rocha, mas ela também é um conjunto de pedras vivas. Aonde tu andas, igreja? Diz Salomão: nas penhas, nos rochedos. Os irmãos se esqueceram que 1 de Pedro, capítulo 2, 9, Pedro diz que eu e você somos pedras vivas. E quais são os penhascos, as pedreiras? Não do Chapadão. As pedreiras são as pedreiras, as igrejas locais onde nós nos reunimos. E essa metáfora que Salomão traz no texto de Cantares, no oculto das ladeiras, uma das coisas que o noivo cobra da noiva: mostra-me a tua face. Aliás, o príncipe Harry quebrou o protocolo, tirou o véu numa hora que não deveria tirar, e deixou em uma boa parte da cerimônia o rosto estampado da noiva. E eu disse, até nisso é profético, para mostrar que o que o noivo quer da igreja é que a igreja resplandeça a imagem dele nela. Paulo diz em Romanos 8, verso 27 ao 29, que para isso Deus nos predestinou, destino prévio, para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. 1 de João, capítulo 3, João diz: meus filhinhos, agora vós sois filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, em sua face. Qual é o alvo do cristão? Pentecostes é uma das festas mais distorcidas pela cristandade. A igreja católica e a igreja evangélica insistem até hoje em uma ala chamada carismática ou pentecostal e neopentecostal. A grande ênfase do Pentecostes, sim, é a pessoa do Espírito Santo. Foi em Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado sobre o nascimento da igreja, judeus e gentios reunidos em Jerusalém. Mas a ênfase da experiência do Pentecostes para o judeu, se você não sabe, em Pentecostes os judeus celebram a festa de casamento de Yahvé, que eles chamam de eterno, com a sua noiva chamada Israel. Essa festa que o príncipe Harry e a sua esposa planejaram, elaboraram previamente, Deus também preparou a festa e disse para Faraó: libera o meu povo para a festa. Sabia que Deus gosta de festa? Agora depende da festa que você está pensando aí. Tem certas festas, certos casamentos que às vezes deixam muito a desejar. Porque a ênfase é a carne. A ênfase é a sensualidade. Veja, por exemplo, no próximo ponto, e eu quero trazer 5 ou 6 pontos que nós vamos considerar, o que é que Pentecostes tem a nos ensinar como igreja. Você pode anotar que cena linda é essa. Essa cena é o Monte Sinai, com a palavra hebraica Shavuot. Ao pé do monte está o povo que saiu do Egito. 50 dias fazia que eles tinham saído do Egito. Fazia 50 dias que eles tinham saído do Egito. E Deus já tinha dito lá para Faraó. Capítulo 5, verso 1, vamos ler em voz alta. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram, olha o que eles disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no castelo de Windsor. Não, no deserto. E esse casamento, essa festa, é o casamento de Deus com a sua esposa, Israel. Qual foi o texto que nós lemos hoje, agora na pregação?
Jeremias capítulo 2. Eu tenho saudades de ti quando eu te desposei, Israel. Quando teu amor, você me respondia em amor. Eu tenho saudades daquele tempo, da aliança, da fidelidade, do casamento que eu me dei a ti. E você naquele momento me correspondeu e jurou. Pentecostes para o povo judeu é a celebração do casamento de Deus com a nação de Israel. Foi interessante, né? Porque a noiva é feminista, ela não prometeu obediência. Os discursos modernos contemporâneos, como se a palavra obedecer, a mulher vai estar subalterna ao homem e o homem vai ser um tirano. Não, em Cristo nós somos novas criaturas. Se você quiser entender a figura de um casamento, as coisas não se conquistam no grito. Qual é a mulher que não vai se render a um homem, arriado os 4 pneus e apaixonado por ela, inclusive com o estepe? Porque foi isso que Jesus disse em Efésios capítulo 5, através de Paulo. Maridos, amai as vossas mulheres, escute, como Cristo amou a igreja. Mas ele diz mais, amar não é ficar beijinho, beijinho, beijinho. Tem contas para pagar. Tem compromissos, tem trabalho, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da despensa da casa. E aí ele diz, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou e se deu por ela. Depois disso, vem a palavra para as mulheres. E ele não pediu às mulheres para amar. Aliás, as mulheres gostam muito do verbo amar, ao ponto que elas querem que os maridos digam, eu te amo. Eu te amo. A minha está aqui anuindo a cabeça, eu te amo. Tem que dizer. E alguns homens pensam assim, mas você não sabe que eu te amo. Mas tem que dizer. Tem que afirmar. Jesus não pediu às mulheres para que elas amem os seus maridos, mas ele disse, mulheres, obedecei aos vossos maridos. Qual é a mulher que não obedece a um homem que a ama e se dá por ela? E por favor, aqui não é nenhum discurso machista, patriarcal, da sociedade patriarcal. Aqui é um discurso bíblico, porque Paulo não está querendo dar aula só de marido e mulher. Ele faz a metáfora e aplica imediatamente a parábola. Ele diz, assim também Cristo amou a igreja, a fim de que ela se levantasse um dia santa, perfeita, sem mancha, imaculável. Sem mácula, sem nódoa alguma. É essa metáfora. E sabe, o desejo de Deus constituir um casamento, no capítulo 5, verso 1, ele diz para Moisés, ele afirma em Jeremias capítulo 2, que ele tinha saudades da lua de mel de Israel no Monte Sinai. Mas todo casamento tem presente. Viu o presente da rainha Elizabeth para a noiva? Um diadema de diamante. Que presente! Usado por outras rainhas, ela mesma que ganhou e a presenteou para usar nesse casamento. Qual foi o presente que Deus deu para Israel no dia de casamento? Você lembra dos presentes? É a segunda lição da festa de Pentecostes. A entrega do livro da lei. Eu ouvi assim uns 3 améns, eu vou dizer de novo, acho que vocês estão entendendo a entrega de um carro zero. A entrega de um vestido caríssimo, um sapato. Eu vou dizer de novo, acho que o ouvido, o tímpano, o pavilhão auditivo interno não captou muito bem. Tá? Ele entregou o livro da lei. Na verdade não era livro ainda, eram as tábuas da lei, as tábuas da aliança, escritas por Deus, lavradas por Deus em tábuas de pedra, os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, eles chamam ali um exemplo da Torá. Há presentes que marcam a nossa vida. Há presentes que você, mulher casada, ganhou e lembra, eu ganhei de fulano. Eu ganhei de Beltrano. Deus deu um presente para Israel. Deus deu um testemunho a Israel para as nações. O presente é chamado o livro da lei de Deus.
Em que conjuntura esse presente foi dado? Em Atos capítulo 2 diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, presta atenção, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o monte tremeu, o lugar onde eles estavam tremeu. E línguas como que repartidas de fogo. Cuidado com a metáfora da Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia e diz assim, eles viram línguas. Não, eles viram como línguas de fogo. Repartidas, caindo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas Lucas, o evangelista, diz que o lugar tremeu. E uma mensagem ele faz acerca disso. Fogo, línguas como que repartidas de fogo, vieram sobre suas cabeças. Eu pergunto à igreja, eu pergunto a você hoje de manhã, como foi que aconteceu Pentecostes em Êxodo capítulo 19? Vocês estão sentados? O monte Sinai tremeu. Relâmpagos, raios, vozes de trovões e relâmpagos foram ouvidos ali. E a Bíblia diz que o monte recebeu o fogo de Deus, mas o fogo de Deus não destrói, purifica e santifica. E lá em Êxodo capítulo 19, o que Deus entregou a eles foi a lei escrita em tábuas de pedra, na pedra onde eles tão somente leriam essa lei. Leriam e as colocaria, e colocaria essa lei na mente, mas não chegou da mente para o coração. O profeta Jeremias, no capítulo 31, vai falar de uma nova aliança que Deus haveria de fazer. Jeremias disse, vem dias, Israel, que não mais eu farei uma aliança como eu fiz com vossos pais no Egito. Lá no deserto, eu escrevi as minhas leis em tábuas de pedra. Mas eu vos digo, eu vos juro, eu vos garanto que vem dias, diz o Senhor. E aí eu vou parafrasear Jeremias, que lá na cruz do Calvário e lá em Pentecostes, quando eu derramar o meu Espírito, eu escreverei as minhas leis e os meus mandamentos em vossas mentes, mas também em vossos corações. Mudou ou não mudou? Mudou. Mas algo ele vai colocar que não havia na festa de Pentecostes, no Velho Testamento. Eu colocarei o meu Espírito dentro de vós, e vós me obedecereis, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Na festa de Pentecostes, além do ritual do casamento selado por Deus, há muitas passagens que você precisa conhecer. Oséias capítulo 2 diz que ele desposou Israel, se casou com Israel. Jeremias capítulo 2, o profeta diz que Deus está com saudades da lua de mel de Israel com ele. Isso mostra o casamento. No ponto número 2, mostra a entrega do livro da lei. Vamos ler em voz alta, Neemias 9:13. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Por que nós falamos que Shavuot, Pentecostes, é a entrega da Torá? O que é Torá para um judeu? Nós estávamos no acampamento agora, cantamos no período do carnaval, uma música que eu acho muito bonitinha. De Sião sairá a lei, Isaías capítulo 2, e de Sião e de Jerusalém a palavra do Senhor. E a música é Que mitzion tese Torá, que mitzion tese Torá. O que é isso? De Sião sairá a lei, de Sião sairá a lei. E diz a música, que mitzion tese Torá, e de Sião sairá a lei. Mas a lei é a palavra de Deus. Romanos 7:12, Paulo diz que o mandamento de Deus é justo, santo e bom. E a lei de Deus é perfeita. E esta lei, quando Moisés estava no Monte Sinai, meus irmãos, não fique a pensar com a mente racional que Moisés ficou 40 dias no monte no spa. Em um dia, em menos de uma hora, eu receberia, se eu fosse Moisés, as tábuas da aliança. Mas não foi só isso que aconteceu. Dá uma lida o que Neemias está dizendo. Que Deus entregou a ele
ordenanças justas, plural, leis verdadeiras e o que mais? Decretos e... Então presta atenção, os 40 dias que ele não ficou tomando suco de manga com misto quente e fazendo um passeio no spa do Monte Sinai. Ele ficou 40 dias e 40 noites ouvindo de Deus a narrativa de Gênesis, da criação, que ele não estava lá. Gênesis 1, 2, 3, 4, Deus contou para ele. Posso ouvir amém? E Deus contou para ele e mandou ele escrever Levítico, o livro de Levítico, todas as leis. Deus mandou Moisés escrever. Deus mostrou lá nos 40 dias o tabernáculo de Moisés, que nós estudamos domingo passado. Ele viu a planta, ele viu o tabernáculo, ele viu a arca da aliança. Aonde ele viu? No spa? Não, no Monte Sinai. O que é que ele viu? Ele viu todo o arcabouço, a planta do tabernáculo. Ele recebeu de Deus as leis. E eu pergunto, por que Pentecostes é a celebração da entrega da Torá? O que é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E se você levar em consideração que nos 40 dias que ele ficou lá, o povo impaciente, porque o povo é impaciente. As pessoas querem vir para a igreja, chegar, é o que acontece hoje nas igrejas pentecostais, com muito respeito. As pessoas querem o poder de Deus. Eu quero receber o Espírito Santo. Mas você já tem o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você só precisa se encher do Espírito Santo. Capacitação do Espírito Santo, que na verdade não é para receber poder, para se autoafirmar, é receber poder para se santificar. E deixe-me ser mais explícito. Se em Pentecostes, na terra, na festa judaica de Israel, na festa de Israel, eles recebiam a Torá, o livro. Jesus é o livro. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Ele disse, vossos pais comeram maná no deserto. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou. E ele ainda diz, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. E eu quero perguntar, o que foi que aconteceu em Pentecostes, Atos 2? O que foi que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado. Mas vamos pensar, quem é o Espírito Santo? O Espírito de Cristo. Mas quem é o Espírito de Cristo? O homem perfeito. Mas quem é Cristo? O verbo, a palavra. E o que foi entregue lá em Êxodo 19? A palavra. E o que foi entregue em Atos 2? A palavra viva. Lá foi a palavra escrita em tábuas de pedra. Em Pentecostes, em Atos 2, a palavra viva escrita. Põe a mão no seu coração, em nossos corações. Sabe o que está faltando à igreja pentecostal brasileira? Um amor imensurável pelas escrituras sagradas. Nós somos um dos povos, um dos países aqui na igreja brasileira de um grande analfabetismo bíblico. Conhecemos muito pouco a Bíblia. E Pentecostes está nos falando, queridos, porque Jesus voltará em tabernáculos. Ele morreu na Páscoa. Ele começou a igreja em Pentecostes. Ele voltará profeticamente em tabernáculos. Em tabernáculos é a última colheita do ano. Pentecostes é a primeira colheita do ano. Em Pentecostes a igreja começou, em tabernáculos ela terminará. Mas uma das coisas que os judeus celebram e que nos corrigem como igreja aqui no Brasil, que nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras. E um genuíno batismo no Espírito Santo desembocará eu e você, a mim e a você e você, nas águas do Espírito, das Escrituras Sagradas. Porque uma vez que examinamos as Escrituras Sagradas, elas testificam de Cristo e elas nos santificam. John Wesley conta que quando estava no navio e encontrou-se com um grupo de morávios no navio, ele que tinha ido para a América fazer evangelismo, conta algo que me chama a atenção, que o salmista no Salmo 119 diz, salmista disse, enquanto eu meditava na tua lei, escute,
um fogo incendiou meu coração. E John Wesley conta que ele foi batizado no Espírito Santo no navio. E enquanto ele via os moravianos e ele foi orar e buscar, eu não tenho essa experiência. Ele conta que um fogo queimou o coração dele. Tem fogo aí? Olha, está tendo, a mim foi difícil de ouvir. Tem fogo aí. Sabe o que é fogo? Os adolescentes usam muito. É paixão. É paixão. É fogo de paixão. Meu filho, um jovem, uma mulher, um homem apaixonado. E aliás, eu gostei da palavra do bispo que fez o casamento. Ele usou a palavra de Cantares e disse, tem amor aí. Embora ele trouxe a palavra depois de Martin Luther King na sua pregação, mas ele foi dizer, tem amor aí, casal. Tem amor. O que é amor? Amor para os ocidentais é sexo. Essa é a palavra grega, eros. Mas amor é filia também, é amizade. É estorge, é aliança. Mas é ágape, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que não se exaspera, que não se aborrece, que não se vangloria sobre o outro, que não humilha o outro na frente dos demais. Esse é o amor, ágape, o amor de Deus. Quando o casamento de ontem falou sobre esse texto, todo o livro de Cantares, Deus está procurando na noiva amor. Eu vou dar uma pausa, um stand-by. Abra sua Bíblia comigo em Oséias e veja o que Deus falou a Oséias para dizer a Israel. Queridos, desculpe estar falando tantas coisas como estas, tão profundas. Talvez alguém pensasse que Pentecostes, eu chegaria aqui para impor as mãos, para todo mundo cair no Espírito Santo. O Espírito Santo não derruba ninguém. O Espírito Santo não faz espetáculo. Eu sei que alguns já devem estar pensando, mas eu já caí. Sim, eu também já caí. Qual é o homem que não cai diante do poder de Deus? Tem respaldo bíblico. Daniel não conseguiu ficar em pé. A presença de Deus foi tão grande que ele caiu. Mas ser empurrado é outra coisa. Ser manipulado é outra coisa. Cair emocionalmente é outra coisa. Mas não conseguir ficar em pé é o que diz a música da Fernanda Brum e do Fernandinho. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Nós não conseguimos ficar de pé. E veja o que Oséias, o profeta, diz no capítulo de número, Oséias, capítulo de número 6. Versículo 4, comentei isso na escola bíblica semana passada. Que te farei, ó Efraim? Efraim era a maior tribo do reino do norte, depois que o reino foi dividido. Efraim era filho de José. Mas Efraim é uma palavra sinônima nesse contexto de Israel, reino do norte. Porque o reino foi dividido com a morte de Salomão, reino do norte, reino do sul, Israel e Judá. E Efraim é uma palavra que eles usavam para fazer menção do reino do norte, uma vez que Efraim era o maior território físico das 10 tribos do reino do norte. E ele diz, que te farei? Eu vou parafrasear, ó Israel, que te farei, ó Judá, as duas nações, norte e sul. Porque o vosso amor, leia em voz alta, o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Aonde está o amor da igreja por Deus? O que nos traz aqui aos cultos de manhã? Marcar ponto? Contar problemas para Deus? Deus tem prazer em resolver nossos problemas, sim. Eu não tenho dúvida. Mas o que Deus está se queixando a Oséias é que o amor de Israel para com ele é efêmero, é passageiro. E Pentecostes é uma festa. Nunca, quem é casado, levante a mão aqui. Deixa eu passar o meu radar.
Dê uma olhada para sua esposa, ela vai ficar irada se você esquecer a data do aniversário do casamento. O que você está falando? A minha esposa, eu não estou irada, ficar triste. Triste. Nunca esqueceu. E se ele não se esquecer jamais do dia que ele comprou o carro, o primeiro carro, e ficar só lembrando dessas datas, e se esquecer da data do casamento, ela vai ficar triste. E eu quero dizer que Deus está triste, porque a noiva dele, no geral, não se lembra do encontro. Nós cantamos o hino hoje lindo. Buscou-me com ternura. Jesus, o Salvador, meu Salvador. Oh, que amor glorioso. Preço tão grandioso. Você lembra do dia que você teve um encontro pessoal com Cristo, que marcou a sua vida, a paixão, o amor. Um amor que foi amadurecendo e deve amadurecer a cada dia. Um amor altruísta que sai do seu próprio umbigo para cuidar das coisas do outro e servir ao outro, se dar para o outro em amor. Pentecostes é a cobrança anual de Deus. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Pentecostes, voltando agora para o texto que nós estamos pontuando, a festa de Pentecostes também é a presença do fogo santificador. Eu achei fantástico essa imagem. Não, aqui é uma figura do Monte Sinai, mas a pessoa que criou essa imagem pegou os 5 livros da lei, da Torá, e colocou lá como se fosse o monte. E veja, está pegando fogo. E o fogo está onde? Na lei. Jesus é a própria lei, Jesus é a própria palavra, e diz Apocalipse 1 que os seus olhos são como chamas de fogo. As escrituras que revelam Jesus para mim e para você incendeiam o meu e o seu coração na medida que eu me quebranto e me submeto àquela palavra. Essa palavra de Deus me corrige, me santifica e me purifica, porque em Pentecostes o fogo santificador, refinador, foi estabelecido. Tanto em Êxodo 19 houve fogo, em Atos 2, línguas como que repartidas de fogo. Diz o texto em Êxodo 19 que o Senhor descera sobre ele em fogo e a sua fumaça subiu. E por favor, quem está me assistindo aí junto ao vídeo ou até mesmo aqui, não é fogo para te destruir. É fogo para te santificar. É fogo para apaixonar. É fogo para sedimentar o amor. Mas Malaquias capítulo 3 diz: vocês querem a vinda do Senhor? Antes que ele venha, o fogo refinador virá. O fogo da potássia, do ourives, que leva o ouro e a prata a temperaturas elevadíssimas para liquefazer os metais e tirar dos metais as impurezas, deixando o ouro mais límpido, reluzente, transparente. Não transparente, mas reluzente. E esse ouro se torna mais ouro na medida que o fogo vai refinando, tratando. Eu não tenho dúvida que muitas das crises que nós estamos passando, porque algumas crises somos nós que plantamos e colhemos, mas outras é da vontade soberana permissiva de Deus. Deus trabalha em nossas vidas, Deus trabalha em nosso caráter. Posso ouvir um amém? Eu comentei no início da pregação que Noemi está vivendo uma crise em Belém. Belém é terra do pão. Belém se chama em hebraico padaria de Deus. E na terra do pão não tem pão. E Noemi vai buscar pão numa terra estrangeira. E enquanto ela vai buscar pão, Deus está dizendo: pode ir, go ahead, vá em frente, porque lá você vai ter uma nora chamada Ruth. E essa Ruth virá para aqui em Belém daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos ela vai se casar com Boaz e vai gerar um filho que vai trazer o meu filho, o meu descendente, Jesus, da tua tribo, da tua família, a tribo de Judá. Deus é soberano, Deus trabalha nos bastidores das nossas crises, das nossas perdas, das nossas angústias, das nossas aflições. A ótica de Deus é diferente da nossa.
E em Pentecostes eu tenho uma lembrança clara de que o fogo santificador vem para santificar, tirar de mim e de você as motivações erradas, para buscarmos a Deus com as motivações certas e concretas. Pentecostes, igreja brasileira, não é para impor as mãos e cair no poder do Espírito Santo e falar em línguas e pular e dançar e ficar colado na parede e dar risada. Pentecostes está escrito em Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas. Eu vou dizer de novo, acho que o Michel Temer ia gostar. Ser-me-eis, vocês serão meus. E porque são meus, não tem nada de sujo na minha casa, é tudo limpo. Eu vou santificá-los. E testemunhas, mártires é a palavra, que vão se dar por mim e falar de mim, do meu amor e do meu nome para as nações. E ser-me-eis testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Onde é que está escrito em Pentecostes, em Atos 1, verso 8? E recebereis poder, e ficarão pulando, gritando, dançando, colado na parede. Não, isso é a cereja do bolo. O bolo é farinha de trigo, manteiga, margarina não, ovos, ovos e fermento. Amém, queridos? Tem gordura trans. E fica mais gostoso, como um biscoitinho da irmã Luzia. O biscoitinho me faz lembrar da minha mãe e da minha avó. Moral da história, essa presença do fogo é para isso. Para medir e balizar em que medida está o nosso amor. Quais as intenções que nos trazem à casa de Deus. Querido, só Deus sabe as motivações de muitos nas igrejas. As pessoas hoje buscam igrejas por conveniências. As pessoas hoje buscam igrejas para solução de problemas. Deus é especialista em resolver problemas, sim. Mas Ele está cobrando em Oséias o amor. O que Pentecostes também nos ensina, acabei de ler, Jeremias 31, 31 a 34, é que uma nova aliança será feita a partir da velha. Olha aqui o Pentecostes de Êxodo e o Pentecostes da Nova. Vamos ler em voz alta. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, a terra do Egito, no monte Sinai. Mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei a minha lei no seu interior. Eu pergunto a vocês, que lei é essa? É Cristo. Quem é Cristo? A palavra. Através de quê? Do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito de Cristo. Mas quem é Cristo? O Verbo vivo, a palavra viva. Está aqui, no coração, na mente e no coração. Escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, ou seja, não haverá terceirização, não haverá terceiro setor, não haverá mais mediadores, todos conhecerão a Deus, porque o Espírito de Cristo estará em todos, e todos o conhecerão. Teoricamente sim. Na prática está difícil. Alguns ainda acham que a oração do pastor é reza forte. Não, isso é de guru. Isso é de guia. Não. A oração forte, eu e você podemos fazer. Em Atos dos Apóstolos não tinha um crente que orava forte. A igreja toda orava. E os céus eram abertos. Gosto de Atos capítulo 12, verso 3 ou 5, que diz, e havia oração incessante por parte da igreja para soltar Pedro. E Pedro foi solto. Toda a igreja orava, porque todos conhecem ao Senhor. O que Pentecostes também nos ensina, e aqui um cuidado para os nossos casamentos, e também um cuidado para o nosso casamento com Deus. É possível, ao longo dos anos, a aliança não ser correspondida. Se Deus se queixou a Oséias que Israel não dava amor para ele,
Como viver numa relação se o outro não me ama? Como viver uma relação? Uma vez alguém conversando comigo, não, mas eu quero viver. Mas você não ama sua esposa. Ou a esposa não ama mais o marido. Como? Vai forçar. Em Cristo há esperança. Em Cristo você pode pensar e perguntar a Ele, aonde, no meio do caminho, aonde foi que você se perdeu? E Deus está aqui dizendo hoje para a igreja brasileira, e talvez para você e eu, nos nossos casamentos, aonde está a nossa lealdade? Nosso pacto. É fantástico ver os casamentos reais, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Nem sempre adultério é pular a cerca na vida sexual. Adultério também é ausência de lealdade. Adultério também é ausência de companheirismo. Adultério também é ausência de aliança. Jesus não era casado de forma alguma com Judas, mas ao beijar Jesus no rosto, Jesus dá a réplica, é assim que me amas? A traição de vender o seu senhor por 30 moedas de prata, numa relação sedimentada apenas em utilitarismo, o que eu posso obter dele. Assim também muitos têm trilhado um caminho na cristandade, onde demonstram que não amam ao Senhor. Quando é que nós demonstramos que amamos ao Senhor? Quando Ele é a nossa prioridade. Quando Ele é o primeiro e a primazia de todas as coisas sobre a nossa vida. Aonde estiver o nosso tesouro, disse Jesus, ali estará o nosso coração. Alguém me falou um dia desse, e eu não tenho poder para julgar ninguém, eu sou humano. Mas essa pessoa não é convertida, eu tenho orado por ele, é meu xará, tem o mesmo nome que o meu. Ele disse, eu vou viajar, vou para Santa Catarina de moto, aquela moto, minha esposa também gosta de moto. E a conversa é só moto e só viagem. Já é um homem de 50 anos. Mas numa certa ocasião eu ouvi, eu não tenho muito tempo para buscar Deus. Ah, não tem tempo, mas tem para as motos. E o dia da moto é todo domingo. É todo domingo. E vai e anda quilômetros e quilômetros. Que dia eu vou buscar Deus? No sábado, o sábado é família. Segunda a sexta, é trabalho. Mas que dia eu vou buscar Deus? E Deus nos ama tanto, que Ele não tem prazer em enviar nada de mal. Mas às vezes, para reacender o nosso amor por Ele, Ele tem que se utilizar de circunstâncias negativas para atrair o polo positivo em amor. Deus não quer se utilizar disto. Como diz o Nordeste, não é do feitio de Deus, do caráter de Deus. Mas o texto diz, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 1, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor, Israel, quando tu eras noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e eram as primícias da sua colheita. Quanta consagração nós tínhamos para Deus. Consagração, queridos, não é como algumas igrejas pensam apenas que é jejuar e orar. Você pode jejuar a vida toda e orar e o coração não está voltado. Consagração é entrega. Consagração é amor ardente. Que injustiça, ele diz, acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após, essa palavra é fantástica, a nulidade, as coisas nulas dos ídolos que vocês criam. E se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Deus está falando que Pentecostes para nós é uma aliança que precisa ser correspondida, contrária aos adultérios das nossas infidelidades de relação. Mas também o que Pentecostes tem a nos ensinar como igreja. Esse é o último ponto que eu quero encerrar aqui. Quando o amor, não é correspondido. E aqui eu quero encerrar, argumentando no meu coração e você no seu. Deus disse a Oséias,
Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã. Como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Às vezes nós achamos que só nós temos problemas. Uma das coisas que mais entristece o coração de Deus é ver seus filhos somente procurando Ele para resolver problemas financeiros, materiais e terrenos. São poucos que Deus encontra na terra. Jesus disse: o Pai está procurando até hoje adoradores. Pentecostes, Brasil, não é pular, gritar, falar em línguas. Pentecostes é a lembrança do aniversário do nosso casamento. Na verdade, Israel é a esposa de Deus, mas o Filho de Deus, Yoshua, Jesus, está noivo e vai se casar com a igreja em Apocalipse 19. Apocalipse 19 diz que as bodas do Cordeiro estão preparadas e a noiva, olha o verbo no pretérito perfeito, se aprontou. A noiva se aprontou. A noiva está pronta. Que alegria da princesa plebeia ontem no altar. Que simplicidade. Que ausência de maquiagem, de um batom tão forte. Que roupa tão singela e tão simples. A noiva impactou o Ocidente. Quebrou paradigmas da realeza, da própria Lady Di, que eu assisti com 11 anos, o casamento de Lady Di. O buquê espalhafatoso, a rainha só fazia, não se dava. Mas qual o impacto que a noiva de Cristo demonstrará? Jesus disse em Mateus 24 que nos últimos dias antes da sua vinda, o amor de muitos esfriará. Pentecostes, eu finalizo, é uma festa que nos faz lembrar do casamento de Deus com Israel, do noivado de Cristo com a sua noiva. E o coração do noivo é apaixonado por uma noiva. E uma das grandes tristezas que qualquer casal pode viver é quando um dos cônjuges não é correspondido em amor. Amor não é beijo. Amor, em certa fase da nossa vida, não é ficar agarrado. Amor é aliança, é lealdade, é compromisso. Que os jovens e adolescentes que nos ouvem entendam. E que a igreja brasileira e a nossa igreja local, lembre-se, essa é a data do nosso casamento de Israel e do nosso noivado, Cristo e a igreja. E se Deus cobrou tanto em cantares, cadê o amor? Oséias disse: eu tenho falta deste amor que eu não vejo em você, ó Israel. A hora avança. Mas Deus disse a Oséias: tua esposa vai procurar os ídolos, os amantes. Deixa-la ir. E eu deixarei Israel ir para a Babilônia. Quando eles estiverem em Babilônia, eles vão se lembrar de mim. Eles vão ter saudades de mim. Em Babilônia, Jeremias e Ezequiel profetizaram. Deus, que não havia jurado, mudou de ideia. Israel, eu te desposarei mais uma vez. Israel, eu vou fazer uma aliança contigo nos últimos dias. Eu vou te tirar de Babilônia, Israel.
Eu vou te levar para a terra de Judá. Eu colocarei o meu espírito em vós. Eu vou fazer uma aliança. Mas Deus sabia que nem todos responderiam. E Jeremias, Isaías e Ezequiel viram o que nós estamos vendo hoje em Israel físico também. Não é todo Israel, disseram os profetas, é um remanescente fiel. Eu acredito que Deus encontrará um remanescente fiel na igreja brasileira, que o buscará porque o ama. Que o buscará não para resolver problemas. Que o amará não porque ele faz, porque mesmo quando ele não faz nada, nós o amamos. E eu quero desafiar o seu coração, primeiro a ficar de pé. Quem sabe Deus está aqui desafiando você e a mim para buscarmos reacender esse amor e responder a Ele em amor, em aliança. Saia do seu lugar. Venha buscar um renovo. Quem sabe o Espírito Santo está dizendo, quero trazer um Pentecostes. Talvez você não quer vir. Se você quiser sair do seu altar aqui, Senhor, eu me perdi ao longo do caminho com as motivações. Eu troquei os elementos da minha baliza. Eu adicionei motivos errados, perspectivas erradas na minha caminhada. Eu atribuí a culpa a tantas pessoas, a pastores, a igrejas, mas o problema está em mim. Encontra em mim um amor. Encontra em mim este amor, Senhor. Amor por aquilo que tu amas. Uma esposa se sentiria totalmente traída quando ela não sabe quando o seu marido não sabe nada do que ela gosta. De comer, de se vestir. Uma das coisas que uma mulher abomina é quando o marido não reconhece que ela cortou o cabelo, que ela pintou o cabelo. Parece que não nota. Isso Deus também cobra de mim e de você. Será que eu e você fazemos de vez em quando para Deus aquilo que nós fazíamos na adolescência para atrair aquele olhar daquele rapaz, daquela moça para nós? Nós fazíamos algo para impressionar. Como diz em português, para capturar o olhar. O que você tem feito para capturar o olhar de Deus? O que você tem feito para atrair o coração de Deus? Curve a sua cabeça.